Quem são os donos da mídia no Brasil? Qual o paralelo disso com a propaganda nazista de Hitler? Propaganda fascista do Mussolini, propaganda de todos os ditadores, tanto da direita como da esquerda. Qual o papel da mídia? Qual a importância da mídia dentro desse contexto na condução de massa? É preciso entender o momento que o Brasil está passando, processo de impeachment, e formar uma opinião mais crítica. Disso depende o futuro do país. E os nossos brasileiros precisam entender que a política não, você não pode mais dizer assim, não gosto de política e depois sair votando. O voto na mão de quem não gosta de política é como uma arma. Então é preciso entender isso, é preciso mudar esses paradigmas. Bom, eu vou apresentar aqui para vocês esse site que é um achado na internet. Na verdade, isso aqui é um projeto de alguém que já até faleceu, né, que deixou esse legado aí. Ele fez um estudo de quem são os donos da mídia no Brasil. E ele identificou coisas bastante interessantes. Aqui no outro site eu vou mostrar para vocês um pouco sobre a propaganda político nazista. Tá? No site aqui da Enciclopédia do Holocausto, o site que está o link aqui também à disposição de vocês. Bom, vamos lá. Primeiro, vamos entender aqui. Esse site é dividido em redes, né, públicos. Aqui estão os grupos, veículos, lugares e pessoas. Então você vai ver aqui as 5 maiores redes de notícias do Brasil. São essas 5 maiores aqui que levam a informação para você, seja através de televisão, de rádio, de internet, de tudo que é meio de comunicação. São essas 5 maiores aqui que levam a maior parte das informações que você tem assimilado aí e forma a sua opinião também política. Consequentemente, influi diretamente na sua opinião política sobre o atual movimento que o Brasil está vivendo, o movimento de impeachment. Então, é Globo, SBT, Band, Record e EBC. Quem são essas? A quem pertence? Qual o envolvimento desse pessoal, né, com ditadura, com processos, com a falta de direito de pessoas, criminalização de pessoas, enfim... Qual o envolvimento, qual o histórico desses grupos? Imagine que a sua opinião política, o que movimenta você às vezes a ir para a rua, vem de uma notícia publicada em alguns dessas redes de comunicação aí. Então, aqui nesse site você vai conseguir investigar um pouco mais. Quando você clicar aqui, por exemplo, em cima da Globo, você vai ver, né, de que é feita essa rede de comunicação aqui, Globo, quais são os veículos. Né, aqui ele mostra em todo o Brasil, a Minas Gerais 581 veículos, 293 em São Paulo e assim por diante. A Globo está em todo o território nacional. Tá? Em todo o território nacional. Aqui tem alguns afiliados da Globo, grupos, né? Esses grupos têm televisão, eles têm revista, jornal, canal de TV por assinatura e vários outros meios de comunicação, rádio, né, site da internet. Todos esses aqui pertencem ao grupo da Globo, ou seja, a rede da Globo. Ou seja, eles retransmitem o que a Globo produz. Tá? Mas mais interessante que isso, você vai poder explorar isso aqui passo a passo, são que as pessoas que estão ligadas a isso. Daí você vai ver alguns nomes interessantes de políticos. Olha aqui, Antônio Carlos Martins de Bulhões, do PMDB de São Paulo, tem 7 veículos de comunicação. Né? José Carlos de Souza, do PMDB de Sergipe, 5. Você vai ver alguns nomes aqui interessantes. Elcione Barbalho, do Pará, tem 5. José Antônio Bruno, do DEM, também 5. José Agripino Maia, 4. E daí você vai entender, né, que esse pessoal, quando se candidata, por exemplo, dificilmente perde, porque ele tem todo um veículo, todo um sistema de comunicação que está trabalhando a favor dele. Só que você não percebe que esse trabalho muitas vezes é de forma inconsciente. 271 é o número total de políticos sócios no Brasil. Apesar da Constituição brasileira proibir eles serem donos, aí eles são sócios. Né? É sócio justamente porque a lei não permite que eles sejam donos. Mesmo assim, né, você tem donos também de partidos políticos. Você tem aqui, olha, o partido político que mais tem meio de comunicação é o DEM, com 58 grupos aí de comunicação. Tá? Depois vem o PMDB e o PSDB. Adivinha quem está comandando o processo de impeachment no Brasil hoje? Justamente esses partidos, o DEM, PMDB, PSDB, PP, PTB, PSB, todos esses aqui, ó,
todos esses partidos têm um meio de comunicação. Todos esses partidos estão ajudando a formação de opinião política de pessoas. Mas também, coincidentemente, se você procurar aqui, ó, vou colocar partidos mais corruptos do Brasil. Vamos fazer um paralelo aqui, você vai ver um ranking da opinião. Vamos ver esse site aqui. Nós só queremos aquele gráfico, tá? Tem um gráfico que foi levantado aí por uma instituição e está aqui, ó. Exatamente isso aqui. Em primeiro lugar, dos mais corruptos do Brasil está o Democratas. E aí eu vou mostrar para vocês novamente lá. Democratas são os donos da mídia. 58 redes aqui que eles têm. 58 grupos. Tá? Aqui, se você clicar em cima, você vai listar. Aqui, olha, quem são os políticos envolvidos, aliás, 58 políticos aqui envolvidos. Tá? Que tem alguma rede de comunicação, alguma coisa aqui. Bom, em segundo lugar vem o PMDB. Olha aqui quem é o segundo lugar que tem mídia no Brasil, PMDB. Todos esses políticos aqui são sócios ou têm alguma relação aqui com meios de comunicação. Em terceiro lugar é o PSDB. Olha aqui os donos da mídia, o PSDB em terceiro lugar. Você acha que é coincidência? Não tem nada de coincidência nisso. Em quarto lugar vem o PP. Vamos dar uma olhada aqui novamente. PP, quarto lugar também do dono da mídia. Quinto lugar, PTB. Olha aqui novamente o PTB em quinto lugar como pessoas envolvidas com mídia. Vamos ver em sexto lugar. Sexto lugar, PDT. Sexto, PSB. É quando começa a mudar. Mas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Exatamente os 5 partidos onde tem mais políticos donos aí de meios de comunicação são os 5 partidos mais envolvidos com corrupção. Né? E daí, quando você fizer um outro paralelo, que é a ligação partidos impeachment, que são a favor do impeachment, vamos colocar aqui a palavra a favor do impeachment, você vai ver, veja os estados e partidos que mais votaram pelo impeachment, a bancada do PP, né? Quem são os partidos que deram entrada aí no impeachment. Bom, eu vou clicar aqui num site aleatório, vejo os estados e partidos que votaram pelo impeachment na Câmara. Essa notícia aqui é do dia 18, um dia depois da votação na Câmara. Vamos ver aqui, aqui tem a votação do processo de impeachment na Câmara por estado, mas aqui embaixo tem também por partido. Aí a gente vai ver aqui, pega só os 5, PMDB, PSDB, PP, PSB e PSD. Vamos ver aqui primeiro na corrupção. DEM, PMDB, PSDB, PP, PDT, PTB e PDT. Exatamente os que estão aqui, ó. O DEM também aqui, ó. Tá? O DEM votou todo a favor do impeachment, né? Então, esses são os maiores os partidos que votaram a favor da corrupção, aliás, contra corrupção no Brasil, né? Segundo o argumento deles, a favor do impeachment, justamente porque acusam de corrupção. São esses os partidos mais envolvidos em processo de corrupção do Brasil e são eles também os donos da mídia do Brasil, como você está vendo aqui. Isso tudo são fatos, tá, pessoal? Não estou falando nada da minha cabeça, isso tudo que são fatos. Agora vamos um pouco mais para frente, vamos entender, vamos fazer uma analogia aqui à propaganda política nazista. E aí eu aconselho muito que você leia esse site aqui, completo. A propaganda política busca imbuir o povo como um todo com uma doutrina. A propaganda para o público em geral funciona a partir do ponto de vista de uma ideia e o prepara para quando a vitória daquela opinião. Adolf Hitler escreveu tais palavras em 1926. Isso aqui é a palavra dele mesmo, do nazista Hitler, né? Em seu livro Mein Kampf, no qual defendia o uso de propaganda política para disseminar seu ideal de nacional-socialismo que compreendia o racismo, o antissemitismo e o antibolchevismo. É interessante que esse pessoal, normalmente esses fanáticos, né, esses ditadores, eles são extremamente contraditórios, né? Porque ele fala que nacional-socialismo, né? Mas o sistema que ele colocou, por exemplo, contra o comunismo, né? Ele foi extremamente contra o comunismo, ele era muito racista, ou seja, a questão social ela vai além da questão da nacionalidade. Então não pode ter racismo, por exemplo, é contraditório.
quando você coloca racismo e nacionalismo, né, que é mais aqui a questão nacional que ele chama, né, então você está fugindo da questão social e da questão de comunista. Muitos mal interpretam isso e criam sistemas até comunistas, só que nacionalista. Então fica uma coisa assim meio que confusa, né? Não é realmente a palavra lá do Marx, mas aí a gente começa a abranger temas muito mais filosóficos. Vamos continuar aqui. Após a chegada do nazismo ao poder em 1933, Hitler estabeleceu o Ministério do Reich para esclarecimento popular e propaganda, encabeçado por Joseph Goebbels. O objetivo do ministério era garantir que a mensagem nazista fosse transmitida com sucesso através da arte, da música, do teatro, de filmes, de livros, estações de rádio, materiais escolares e imprensa. Então, foi uma propaganda extremamente maciça, que levou o povo alemão inteiro a comprar o argumento do nazismo. Tá? Você vai poder, para facilitar a sua vida aqui, esse texto aqui eu achei no YouTube, ele foi lido por alguém. Então tem aqui esse link, a propaganda política nazista, onde esse aqui, o Luiz Card, está fazendo a leitura, e inclusive tem algumas imagens também aqui, que você vai poder ver algumas cenas nazistas, extremamente aconselhável. Tá? Então, é muito importante você ler isso, ter consciência de quem são os donos da mídia brasileira e fazer essa analogia com o nazismo. Você vai se surpreender, eu garanto, você vai se surpreender com tamanha semelhança nas estratégias. Tá? Típico de corruptos, aliás, o Hitler não era corrupto, né? Ele não foi pego em nenhum processo de corrupção, ele era um ditador. Um candidato no Brasil que inclusive está apoiando o impeachment, né, a essa questão de ditador, que tem um discurso muito parecido com o do Hitler, sem dúvida o Bolsonaro e seus seguidores. Vale a pena dar uma olhada, vale a pena dar uma pesquisada. Um grande abraço e até a próxima. O pavor de Dilma Rousseff. Como vota, deputado? Pelo Exército de Caxias. Como vota? Pelas nossas Forças Armadas. Por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos. O meu voto é sim!